Tenho o privilégio de poder ministrar a última palavra da série Fé em Ação. Fechar essa série já tem sido tão abençoada. Temos ouvido tantos testemunhos e tantas áreas que Deus tem derramado uma unção sobre cada palavra que é ministrada, sobre cada área. E hoje eu quero falar sobre uma área que é muito importante. A fé para a salvação das famílias. Naqueles folders do final do ano, que nós preenchemos com nossos pedidos, os nossos alvos, eu li muitos deles, muitos. E 95% ou até mais de todos os pedidos constavam nas primeiras linhas, a salvação da família. Talvez você é uma dessas pessoas que colocou lá, a primeira coisa que veio na mente, a salvação da minha família. Creia que Deus, Ele também está muito interessado nessa motivação do seu coração. E Ele quer ser o primeiro a liberar algo e uma unção para que isso aconteça. Você recebe aí no nome de Jesus, amém? Então, quem precisa aí que o Senhor possa intervir, que queira que o Senhor intervenha na sua família e salve a sua família, além de mim. Glória a Deus. Então, eu quero falar com você sobre isso hoje. Em Atos capítulo 16, verso 22 a 24, tem uma declaração que nós gostamos muito dela, que é uma declaração de Paulo para o carcereiro que cuidava ali dele. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo, ele havia sido preso na cidade de Filipos, porque ele estava pregando o evangelho. E havia uma moça que ela tinha lá um dom, né? Um demônio possuía ela para ela adivinhar as coisas. E os donos dela, os senhores dela, ganhavam muito dinheiro. E quando Paulo e Silas, eles passavam, ela andando atrás desses dois, ela proclamava, e não era uma mentira, dizia, olha, esses são servos do Deus Altíssimo, estão pregando o evangelho. Mas aquilo incomodou tanto o coração de Paulo e discerniu ali através do discernimento de espírito, que é um dom, que estava fazendo aquilo para trazer confusão e não edificação. Então Paulo expulsou o demônio dessa jovem, ela ficou livre desse demônio, só que os senhores, aqueles que eram os donos dessa jovem, não gostaram nada porque havia acabado então com a sua fonte de recursos, de lucro. Então levaram então Paulo e Silas até os principais da cidade de Filipos, apresentou dizendo que eles estavam atormentando ali a cidade, trazendo costumes e ensinamentos que não era do costume deles. Então os dois foram açoitados severamente. Eu fico imaginando os açoites daquela época, como eram doídos, né? Imagina, 40 açoites, 39 açoites. Então eles foram severamente açoitados e os principais da cidade jogaram eles na prisão, deram uma ordem ao carcereiro, olha, este homem, ele precisa ser guardado, esses homens precisam ser guardados, vigiem eles. Então o carcereiro tinha essa instrução. Então o carcereiro pegou os dois, levaram não para a cadeia comum, mas para o subsolo, amarrou as mãos e os pés de Paulo e Silas num tronco, e eles ficaram ali aguardando o que ia acontecer. Paulo e Silas não começaram a murmurar, dizendo, Deus, o Senhor nos enviou para cá, a gente podia estar em outro lugar pregando o evangelho, agora estamos aqui amarrados, ainda açoitados, imagino que estava sangrando a pele deles, doendo muito. Eu lembro das surras que meu pai me dava de cinta, doía bastante, aqueles vergões da cinta, olha, meu Deus do céu, imagina açoites de chicotes. Então estavam ali, mas não murmuravam, pelo contrário. Paulo e Silas, eles cantavam e oravam. Talvez, a Bíblia não fala, mas eles oravam ali pelos colegas de cela. Talvez oravam ali pelas famílias daquelas pessoas. Talvez estavam orando ali pelo carcereiro e pela família do carcereiro. Porque diz que à meia-noite, enquanto eles estavam ali
orando e cantando louvores. Sabe o que é louvor, queridos? É dizer aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. Ele não estava dizendo que Deus açoitou eles, que deixou eles passar por este momento, não. Estava dizendo: Deus, Tu é tão maravilhoso, Tu és tão bom, assim como o Senhor fez antes, vai fazer de novo. Estamos aqui, tem um propósito. Estavam orando e cantando ao Senhor. Toda a prisão, com certeza, estavam acordados nesse momento, à meia-noite. À meia-noite, então, houve algo extraordinário. Um terremoto chacoalhou as bases da cadeia, as portas foram abertas, as cadeias que prendiam as mãos, então as correntes, as algemas, caíram. Imagina isso, algo sobrenatural. Quando o carcereiro acordou assustado, devia estar tirando um cochilo à meia-noite, acordou assustado, a cadeia aberta, logo ele sacou da sua espada para tirar a própria vida, iria suicidar. Quando ele levantou a espada, Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Porque naquela época um carcereiro que deixasse fugir um prisioneiro, ele pagava com a própria vida. E ele sabia, ele era sentenciado de morte se alguém tivesse fugido. Ainda mais alguém que tinha ali uma instrução sobre Paulo de guardar muito bem. E quando então Paulo fala com ele dizendo: você não precisa tirar sua vida, estamos todos aqui. Ele ficou mexido com aquilo. E perguntou para Paulo: Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa pergunta é extraordinária. O que eu devo fazer para ser salvo? Então Paulo declara: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a história conta que Paulo foi levado pelo carcereiro, ele e Silas, para a casa desse carcereiro. O evangelho foi pregado para os familiares e todos creram no Senhor. Receberam uma boa refeição e a história continua de forma muito, muito extraordinária. Mas nós podemos ver que Deus era interessado não somente em salvar uma pessoa. A pergunta do carcereiro era sobre ele: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo você, mas não só você, você e a sua casa. Deus é um Deus que Ele sempre está de olho nas famílias. Sempre o Senhor vai plantar um cristão, um crente na família, para que ele seja então o estupim de um mover de Deus na sua casa. Se você está plantado e você é esta pessoa, já começou o mover de Deus lá na sua família, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Deus, Ele ama transformar famílias, agir através da família. Deus, através de Abraão, mostrou isso quando Abraão ele circuncidou toda a sua casa. Abraão separou os seus filhos, os seus servos, os nascidos em casa, os comprados, circuncidou. A circuncisão era o símbolo de uma aliança com o Senhor. Então Abraão estava dizendo: eu e a minha descendência, e tudo que eu tenho e tudo que eu possuo pertence a Deus. Estava declarando que a casa dele pertencia ao Senhor. A circuncisão então é uma aliança, é um símbolo. Em Êxodo capítulo 12 também nós vemos a instituição da Páscoa. Quando o Senhor diz a Moisés a forma que ele ia livrar Israel, e era o último ato do Senhor, que era enviar o anjo destruidor e ia matar todos os primogênitos, disse a Moisés: Moisés, diga ao povo, mate um cordeiro, com o sangue do cordeiro vocês passem nos umbrais das portas, vocês entrem em casa em família, e assem esse cordeiro, e também preparem pães sem fermentos e ervas amargas, prepare desta forma e coma em família. Também a palavra de Deus está mostrando como sombra algo que era para os dias de hoje. O nosso Cordeiro Pascual, o nosso Senhor Jesus Cristo já morreu. O sangue dele está nos umbrais das nossas portas. Se você entregou a sua vida a Jesus, o sangue do Cordeiro já está ali. Então nós podemos desfrutar em família de tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então todos os direitos legais que Jesus conquistou, Ele liberou, não somente para uma pessoa, mas para a sua família. E por favor, diga amém. Em Atos capítulo 11, verso 11 a 16, conta a história de Cornélio.
Cornélio, um homem temente a Deus. Deus olhou para aquele homem e disse: eu preciso salvar esse cara. Algo chamou a atenção do Senhor. O que chamou a atenção do Senhor era o coração dele, tão generoso. Então ele dava esmolas a todos que pediam. Era um homem muito generoso e temente ao Senhor. Então o Senhor fala com Cornélio, aparece um anjo dizendo: olha, mande alguém lá a Jope falar com um tal de Pedro, e esse Pedro vai vir falar sobre o reino com vocês. No mesmo momento, Pedro estava lá em Jope, a muitos quilômetros de distância, e Pedro tem uma visão. Pedro era muito religioso em cima daquilo que ele tinha aprendido, mas ele vê um lençol descendo dos céus com muitos animais, e animais impuros naquele lençol. E o Senhor diz para Pedro: Pedro, mata e come. Ele diz: de forma nenhuma, nem o Senhor vai me fazer esse negócio aqui. Ser impuro e comer carne impura, de forma nenhuma. Aí o Senhor diz para ele: não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Mas o Senhor não estava falando de animais naquele momento. Estava falando sobre aquilo que ia acontecer de forma extraordinária. Horas depois, chega então aqueles que foram enviados por Cornélio. Então chega e diz: Pedro, você precisa falar do evangelho ao meu Senhor. E Pedro vai. Quando chega na casa de Cornélio, ele começa um sermão para Cornélio. Mas o Espírito Santo falou: Pedro, está falando demais. Então a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu sobre toda a família e todas aquelas pessoas que estavam reunidas naquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e foram batizados. O Espírito Santo está esperando: dá um start. Deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar na sua família. Da mesma forma que o Senhor liberou essa graça sobre a vida de Cornélio, liberou também sobre a minha casa e sobre a sua casa. A bênção também na casa de Obed-edom. Obed-edom, um homem que estava no meio do caminho da arca da aliança. No momento que Davi trazia então a arca para Jerusalém, houve um episódio onde o boi tropeçou, estava carregando na carroça a arca da aliança. Então o sacerdote esticou a mão para segurar a arca, e ele foi fulminado naquele momento. Então Davi, ele ficou muito apreensivo: como nós podemos levar então a arca do Senhor? Até que ele pensasse, orasse ao Senhor de que forma ele deveria fazer. Uma família disse: pode deixar a arca na nossa casa. Nós não temos medo da presença de Deus. Você tem medo da presença de Deus na sua casa? A presença de Deus transforma. E a Bíblia diz: e a casa de Obed-edom, ela foi próspera. Deus abençoou tudo o que eles tinham por causa da presença de Deus. A presença de Deus dentro de uma casa, de uma família, transforma toda a realidade que lá existe. Assim também é na minha casa e é na sua casa, em nome de Jesus. Também Deus fala sobre a salvação do mundo através da arca que Noé construiu. A arca não era somente para a família de Noé, não era. Portanto, Noé pregou o evangelho para todas as pessoas que ele podia pregar, mas ninguém creu. Mas a família de Noé entrou na arca e a família de Noé foi salva. A arca, eu creio que hoje representa o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Este é o lugar onde o Senhor tem escolhido para atrair as pessoas para a salvação. Para a salvação, assim como o Senhor salvou a família, Noé e sua família e toda a sua família, Deus também quer salvar a minha casa e a sua casa. A palavra de Deus fala sobre fé, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais. Fé. O que é fé? O que é fé? Nós ouvimos todo esse mês, o mês de fevereiro, sobre a fé. Fé para conquistar nos seus negócios, na sua vida financeira. Fé para ir além, fé para ser curado. Fé para conquistar territórios. Fé. Fé não é pensamento positivo. Não é eu ficar repetindo um mantra que isso vai acontecer, não. Fé é a certeza daquilo que eu espero. É a convicção de fatos que eu não vejo. Fé é uma certeza, é algo interior, que ninguém pode dizer que você não tem.
Todos nós temos fé, nós aprendemos domingo com o pastor Rogério. A fé é a certeza de algo que nós não estamos vendo. Você crê que a sua família já é salva? Amém? Eu creio também, o Senhor Jesus já pagou o preço por toda a humanidade, e lá está em cruz a minha família. Tenho pessoas da minha família que não conhecem Jesus ainda. Eu tenho um irmão que ainda ele acha que é hippie. Então ele gosta muito desse negócio de nova era, ele acha ainda. Mas eu já disse para ele, na verdade ele foi chamado para ser um missionário, porque ele gosta muito de andar pelo mundo, viajar bastante. Então eu já disse para ele, Deus te chamou para ser um missionário. Ainda ele não concebeu, mas eu já concebi no meu espírito e no mundo espiritual já está pronto. Mas como é que nós enxergamos aquilo que nós esperamos? Em Tiago capítulo 2, verso 17 a 18, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu mostro com as obras, e com as obras te mostrarei a minha fé. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, na verdade, ela nem existe. E o que são as obras para a salvação de uma família? As obras é aquilo como a forma que nós vivemos, que nós escolhemos viver, o nosso estilo de vida, o nosso estilo de fala, o nosso estilo de pensamentos. Isso, na verdade, são as obras que provam a nossa fé. Se a fé é a certeza de fatos que eu não vejo, que eu não estou tocando, se é a certeza, então eu devo viver conforme eu creio. Por exemplo, a casa de Zaqueu foi salva porque Zaqueu decidiu mudar de vida. O Senhor Jesus disse para ele: Zaqueu, desce daí, porque convém que eu pouse lá na sua casa, que eu vá para a sua casa. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados diante do Senhor. A sua vida foi transformada, mas a sua família também foi transformada. Não dá, queridos, para nós dizermos que temos fé para a salvação da nossa família, se as nossas atitudes não são condizentes à nossa fala. Com uma fé ativa, nós tomaremos posse da salvação das nossas famílias. Mas como é que um marido ele ganha a sua esposa para Jesus, se ela não crê no Senhor ainda? 1 de Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Muitos maridos querem descer goela abaixo o evangelho na esposa. Mas bastasse ele ser como Jesus e tratá-la como Jesus trata a igreja, que a vida dela seria salva pelo testemunho. Pelo testemunho. Muitos tratam com grosseria a sua esposa, mas na igreja trata todo mundo muito bem. Na igreja, a paz do Senhor e sorriso para todas as pessoas. Mas dentro de casa, não é bem assim. E muitas esposas querem morar na igreja. Como nós podemos ganhar o cônjuge se nós não demonstrarmos a nossa fé através das atitudes? Porque a fé sem obras, ela é morta. Se Deus já nos transformou, se o Espírito Santo já fez uma obra maravilhosa em nós, nós devemos andar segundo aquilo que Deus já nos transformou. E o mundo possa ver as nossas boas obras, inclusive a nossa casa, e glorificar a Deus que está nos céus.
Mas não dá para nós esperarmos que a nossa família seja transformada se não há expressão da glória de Deus em nós, através das nossas atitudes. Eu não estou falando de perfeição. Estou falando de atitudes de fé, de crer e colocar em prática, através da fala, das atitudes. E as esposas, como podem ganhar os seus maridos? A Bíblia diz que a mulher, ela ganha o seu marido sem palavras, somente com as suas atitudes, seu procedimento, é o que a palavra de Deus diz. Mas muitas esposas esquecem e querem então descer uma Bíblia de estudo pela goela do seu esposo, dizendo: você precisa entregar sua vida para Jesus. E seria muito mais fácil se ela apresentasse ele para o Senhor e em fé já concebesse aquilo que Deus liberou sobre ela e sobre a sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. As esposas têm um poder tão grande de acumular brasas vivas na cabeça do seu marido, quando ela age de forma correta. 1 de Pedro 3, 1 e 2 diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Muitas vezes o evangelho ele é pregado muito mais através de uma atitude do que recitar muitos versículos. E pais, como nós podemos ganhar os nossos filhos? Da mesma forma, sendo exemplo de Cristo dentro de casa, sendo exemplo de um cristão genuíno, íntegro, inteiro. Não dá para nós sermos em casa uma figura e na rua e na igreja ser outra. É através da fé, mas através do procedimento, porque a fé é aquilo que nós fazemos antes de ver. Então eu preciso tratar a minha filha como uma mulher santa e irrepreensível que ela é diante de Deus. Mas ela tem falha? Claro que tem. Mas se eu enxergo a minha filha como o Senhor enxerga, isso é fé. Quando você enxerga o seu filho, se alguém tem filho aqui fora dos caminhos do Senhor, levanta sua mão, por favor. Comece a enxergar com os olhos da fé como o Senhor enxerga. Porque o Senhor não enxerga ele longe, ou ela longe dos caminhos do Senhor. Não, Deus já enxerga ela servindo junto com você na igreja. E o Senhor me deu uma palavra no final do ano passado, que este ano de 2019 é o ano da salvação das famílias. É o ano do extraordinário. Talvez você pense: como isso vai acontecer? Isso não me importa. O que importa é que o Senhor vai fazer. A forma que Ele vai usar, isso pouco me importa. Eu sei que Ele já fez e vai se manifestar em todas as famílias desta igreja, em nome de Jesus. Mas precisamos ter procedimento segundo a nossa fé. Se todas as vezes que nós olhamos para um filho que está longe dos caminhos do Senhor, talvez fazendo coisas erradas ou coisas que te desagradam, e você diz: você é um desviado, ou você é um drogado, ou você vive no mundo, você não quer nada com Jesus, nós estamos sendo profetas do caos, profetas do inferno. Mas quando nós tomamos da unção do Espírito Santo, a unção profética que está sobre nós, e nós olhamos uma situação, mas através dela olhamos o Senhor, é aquilo que Ele já fez, nós podemos profetizar: você é um santo, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu estou no pecado ainda, não importa onde você está agora, mas o Senhor, para o Senhor, você já é santo, o Senhor já te conquistou, você vai servir o Senhor, vai cumprir o seu propósito. É assim que deve ser a nossa fala. Isso é a fé, mesmo que nós não estamos vendo. Provérbios 22, 6 diz: filhos, ou pais, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O seu filho, querido e querida, ele aprenderá a valorizar o que você valoriza. Você valoriza a oração?
E eu pergunto, o seu filho vê você orar? Você valoriza a palavra de Deus? O seu filho vê você lendo a palavra de Deus, comendo a palavra de Deus? O seu filho, ele vê você em família, tratando bem a sua família, a esposa, porque uma visão eu tenho, eu vi isso há muito tempo atrás, e a visão que eu tenho é que todos os dias de manhã, uma cortina se abre dentro das nossas casas, e um show está acontecendo, e os nossos filhos estão assistindo. E eu pergunto, que show é esse que eles assistem? É de terror? É de comédia? Do que é? O que acontece dentro de casa? Porque os nossos filhos serão influenciados pelas nossas atitudes como pais, e valorizarão aquilo que nós vamos valorizar também. Nós valorizamos a igreja, os nossos filhos vão valorizar a igreja. Nós valorizamos o Senhor e a presença dEle, a unção dEle, assim será também os nossos filhos. A fé é a certeza, é viver numa plataforma daquilo que nós não enxergamos ainda, e nós precisamos ter isso em mente, que as nossas atitudes irão influenciar essa próxima geração, que são os nossos filhos. Então a fé para salvar a família passará pela minha vida e pela sua vida. Qual é a forma que nós enxergamos? Precisamos enxergar com a ótica dos céus e declarar, através de uma boca profética e palavras proféticas, a matéria-prima para o Espírito Santo trazer a realidade dos céus sobre a nossa casa. 3 améns. Amém. Você crê mesmo que o Senhor quer salvar a sua casa? Comece a andar em cima desta palavra. Se o seu familiar ele já é salvo, você já enxerga assim, porque fé é enxergar uma coisa que não existe, não é? E trazer à existência aquilo que não existe. Comece a tratar essa pessoa como salvo, e não como incrédulo. Você está vendo o erro, comece a tratar a pessoa como santo, e não um pecador. Comece a declarar isso. A pessoa, talvez um marido ou uma esposa, vai chegar em casa chutando o cachorro, e você vai começar a brigar e xingar ele também. Não. Fala, como você é manso, querido. Você é cheio do Espírito Santo. Que cheio do Espírito Santo? Nada. É sim. Você não está vendo, mas eu já estou vendo. Você transbordando de unção da presença de Deus. Tratar como Deus enxerga. Trazer à existência aquilo que não existe aqui, mas no mundo espiritual já está pronto. E eu declaro isso sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. A fé para a salvação da sua família, você já recebeu. Ande agora conforme esta fé. Mas há pessoas aqui, o Espírito Santo já tinha me chamado a atenção enquanto estava preparando essa palavra, que há pessoas que já tinham desacreditado de familiares, desacreditado pela visão que tem tido diariamente, a visão terrena. Mas a palavra de Deus diz, a ninguém mais conhecer segundo a ótica humana, mas segundo a fé, segundo a ótica do Pai. Eu quero te desafiar, se você precisa dar um passo de fé e andar debaixo desta unção a partir de hoje, eu quero te desafiar a sair do seu lugar, vem aqui para frente. Se você precisa, só se você precisa. O Espírito Santo vai falar especificamente com pessoas aqui. Nós ouvimos no domingo, quando tudo parece que terminou, é o momento que o Senhor entra. Quando as nossas forças parecem que foram embora, é onde a força dele se manifesta em nós. Quando os nossos pensamentos positivos já foram todos embora, não conseguimos mais nem pensar positivamente, e nós clamamos o Senhor, Ele nos enche de fé. A fé bíblica. A fé bíblica. Eu quero te pedir para fazer um exercício agora.
Feche os seus olhos. Queria que você pensasse nessa pessoa agora. Qual a forma que você tem enxergado ela? Talvez as imagens não são tão boas. Espírito Santo, sei que esse ambiente já foi transformado num ambiente profético, Senhor, por causa da Tua presença. Espírito Santo, toca agora nas mentes, a ponto de nos transportar para a quarta dimensão da fé. Toca nas nossas mentes agora, Senhor. Dedicamos os nossos pensamentos e colocamos a nossa mente à Tua disposição agora, Espírito Santo. Faça essa oração, diga assim: Espírito Santo. Faça a oração, diga: Espírito Santo, me mostra como o Senhor enxerga esta situação e esta pessoa. Libera a mente criativa agora, Espírito Santo. Comece a enxergar agora, comece a enxergar como o Senhor enxerga. O Senhor está te mostrando agora como Ele enxerga, como Ele enxerga, como Ele enxerga, como Ele enxerga. É como Ele enxerga. Esta é a verdade. A verdade é a verdade dEle. Não é aquilo que você está vendo. O que nós vemos é transitório, é passageiro. E eu declaro sobre a tua vida e sobre a tua família: já passou. Vem Espírito Santo tocando agora no interior dos meus irmãos, tocando agora. Gera agora a convicção dos fatos que o Senhor mostrou. A convicção dos fatos que o Senhor mostrou. A convicção dos fatos que o Senhor mostrou. A convicção que o Senhor mostrou. Espírito Santo, unge agora, Senhor, os meus irmãos com a boca profética, com palavras proféticas, porque todas as vezes que eles declararem algo, será mediante ao que o Senhor está falando. E assim como Jesus dizia: eu não falo nada, a não ser o que eu vejo o meu Pai falar, eu ouço o meu Pai falar, assim será também os meus irmãos. Pai, este ano, o ano de 2019, não passará sem a salvação desses familiares. Eu declaro como profeta do Senhor hoje, nessa noite, estamos em fevereiro, última terça live de fevereiro, e eu declaro, até o dia 31 de dezembro de 2019, não passará, não passará, não passará, não passará. Eu declaro a salvação, eu declaro as famílias servindo ao Senhor juntos, unidos, numa mesma graça, numa mesma fé. A unção do Senhor entrando pelas casas, desfazendo toda a obra de Satanás, toda mentira, toda escravidão, toda prisão, caindo, sendo destruída por causa da unção. Eu declaro, Pai, a Tua graça sendo liberada sobre a Tua igreja, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você já olhou com os seus olhos da carne essa pessoa? O Espírito Santo já ungiu a sua mente, já disse como é, já plantou a convicção dos fatos que Ele te mostrou. Agora comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer por aquilo que Ele te mostrou. Chama a existência agora através da gratidão. Chama a existência. Chama a existência. Chama a existência.